mente espiritual. Quem é morador do céu aí, dá uma glória a Deus. Será, irmãos? Será que nós somos mesmo moradores do céu? E quais os seus planos para o céu? Pergunte a alguém aí: ei, quais os seus planos no céu? Você tem algum plano no céu? Pode perguntar, olha para alguém e pergunte: você tem algum plano no céu? Você tem, não, algum plano no céu? Tem? Amém. Agora pergunta aí para a pessoa que está ali: e seus planos aqui na terra, para você ver se não é bem maiores? Quantas coisas a gente planeja aqui na terra, né? E no céu, se brincar, a gente nem lembra de planejar. A gente lembra que quer ir para lá e morar lá. Mas quais são os nossos planos no céu? Será que nós somos mesmo moradores do céu? Ou nós somos meros frequentadores de igreja, meros crentes, meras pessoas que eu creio, Deus para mim é tudo? Mas será, irmãos? Antes de nós, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 11. Do 1 ao 11. Amém? Pode procurar. Aleluia. Filipenses capítulo 2, verso 1. Amém? Todos acharam? Quando todos acharam, dá um feedback aí. Amém? Posso ler? Se quiser colocar aí também, é até bom que eu vou ler por aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, deixa eu ver se é a mesma que está aqui. Não. Coloca na versão. Aqui não fala a versão, não, meu Deus. Espera aí. Eu vou ler aqui na minha, que eu gostei mais dessa aqui. Mas vocês acompanhem na sua ou no painel. Verso 2: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Verso 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-lhe semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Verso 11: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só até aí por enquanto. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, está aqui a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, como o Senhor já vem falando desde o início do culto, da abertura com a palavra, com a oração, quando o Senhor já falou aqui com os louvores. Mas nós queremos mais de Ti, Pai. Queremos mais de Ti e menos de nós mesmos. Então, Pai, toma aqui em Tuas mãos a minha vida, a vida de cada um, Pai amado, que chegou aqui hoje, talvez não da melhor forma,
mas eu creio que vai sair na melhor versão. Talvez chegou não do melhor jeito que queria chegar, mas eu creio que o Senhor é fiel, Pai amado, para ele sair daqui melhor em todas as áreas. Que o Senhor venha, Pai, fazer uma obra sobrenatural aqui essa noite nos nossos corações. Que nós possamos mudar a nossa forma de agir, de pensar, para a honra e glória do Teu nome. Porque se estamos aqui, se estamos reunidos aqui, é para Te adorar e glorificar o Teu santo nome e dizer que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero dar um título a essa pregação, que o rei que se fez servo. Um rei que desceu do céu e não quis usar do seu poder, da sua autoridade, mas ele quis se mostrar como qualquer outra pessoa, mas com diferentes atitudes e forma de ser. Ele se fez um servo, se humilhou perante os homens, por amor a mim e a você. Ele enfrentou a morte, e morte de cruz, por amor a cada um de nós, e para honrar aquilo a qual o Pai o enviou. Então nós, como os meros seres humanos, insignificantes seres humanos que somos, temos às vezes petulâncias dentro de nós, arrogância, ignorância, que a gente, às vezes pelo momento que a gente está vivendo, ou um pensamento, ou um problema que a gente está enfrentando, a gente esquece totalmente de como agir, de como fazer a qual o Pai nos chamou para fazer. A gente quer agir da nossa forma, a gente quer resolver do nosso jeito, e a gente quer buscar os nossos recursos, porque o de Deus não me serve, porque não é rápido, não é urgente. Deus não faz conforme eu peço, então eu vou fazer conforme a minha vontade, o meu querer. E aqui nós nos deparamos com um Deus, um Rei Todo-Poderoso, que vai vir buscar a sua igreja agora. Ele vai vir como rei mesmo, mas ele veio como um cordeiro, ele veio como uma ovelha ao matadouro, para morrer por mim e por você, para nos dar vida, a qual nós estávamos condenados, e ele veio pagar e resgatar a nossa vida, para nos dar uma oportunidade de irmos morar no céu. Ir morar no céu é algo que a gente às vezes almeja, é algo que a gente às vezes, ó Deus, eu quero morar no céu, mas deixa eu morrer bem velhinho, para você ver o quanto nosso coração almeja o céu. Não, Deus, eu quero ir para o céu, mas deixa eu viver pelo menos uns 100 anos. Eu não quero morrer novo não, viu Deus? Porque para ir para o céu tem um processo, né, irmão? E esse processo muitas vezes a gente não quer passar, a gente não quer enfrentar, mas ele chega um dia. Ele chega talvez amanhã para alguém, ou 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas tem muitas pessoas que gostam também de acelerar o passo. Tem muitas pessoas que não se cuidam. Tem muitas pessoas que acham que Deus é fiel, eu não preciso me cuidar. Eu sou templo do Espírito Santo, então Deus habita em mim. E como você tem tratado o seu templo do Espírito Santo? Como você está fisicamente? Como você está espiritualmente, mentalmente? Como nós temos buscado ser aquilo a qual o Senhor fala aqui para nós sermos humildes? Quando falava humilde, eu na minha cabeça, humilde era aquela pessoa bem humildezinha, que veste aquelas roupinhas bem simplesinhas, que tem a casinha simples, que tem, sabe, aquela, tudo
tudo inha, tudo, sabe? Mas não é isso não, irmão. Humilde é quando ele começa aqui de dentro. É quando você aceita ser exortado, é quando você aceita passar pelos processos, é quando você aceita ajudar alguém, mesmo sem você querer. É quando você vê que o processo às vezes dói, mas você está ali, humilde nos pés do Senhor e crendo que Ele vai te tirar. A gente sabe, temos vários exemplos de pessoas, tanto na Bíblia como hoje. Quem não conhece uma pessoa arrogante? Quem não conhece uma pessoa que ela é tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro? E a gente conhece também tantas pessoas tão ricas que só tem arrogância. Quem aqui não conhece uma pessoa que talvez ela tenha uma casa simples, mas vive parecendo que está acima de todo mundo? E a gente também conhece pessoas que têm mansões e vivem uma vida que você nem pensa que aquela pessoa tem o que ele tem. Então é cada um, irmãos, não é o que você possui, não é o que você tem que vai dizer o quanto você é humilde, mas sim o que você é aqui dentro. Que a gente só expressa o que está aqui dentro, a gente só expressa aquilo que está cheio aqui dentro e coloca para fora. É fácil? Não. Tem gente que luta contra isso, mas tem pessoas que já têm isso por natural. Tem pessoas que já são assim naturalmente. Então nós nos deparamos aqui com um rei que se fez servo. Quem gosta de servir aí, dá um glória a Deus. Quem gosta de servir, dá um glória a Deus. Amém. O povo está humilde. Glória a Deus. Bom saber, viu, gente? Bom saber. Então nós nos deparamos com um rei que aqui, quando você vai ler mais à frente, ele quis mostrar aos seus discípulos que o que ele estava ensinando a eles não era para a glória humana, era para a glória do Pai. Ele quis passar para os seus discípulos que tudo aquilo que eles iam fazer no nome de Jesus era para glorificar o Pai e não o ser humano. Porque a glória não pode vir de nós mesmos, irmão. Não tem como de mim, de você, de qualquer um de nós sair nada. Mas se Deus quiser te usar, quiser me usar, vai sair alguma coisa. E coisa boa. Mas a glória é de quem? De Deus. Por isso que nós estamos hoje vivendo um processo a qual as pessoas, no estalar de dedo, estão adorando o ser humano. Não digo mais nem santo. É o ser humano mesmo. Porque Deus usa qualquer um que Ele queira usar, e Ele dá autoridade a qualquer um que Ele queira dar. Mas Ele fala que a glória tem que ser dEle. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor dos exércitos. Quem somos nós? O que pode sair de nós? Aqui em João, se você não quiser, só anote e acompanhe, eu vou estar olhando aqui na Bíblia digital que é mais rápido. Em João capítulo 1, verso 1 e 3, fala sobre a soberania de Jesus. João capítulo 1, verso 1 e 3, diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Hoje a gente vê muitas pessoas falar tanta coisa assim que você fica assim, meu Deus, o que está virando o Evangelho do Senhor? Onde pessoas colocam a teoria humana e afirmam aquilo ali como uma verdade.
e não busca o conhecimento de Deus, não busca o conhecimento da palavra. Eu estava observando e a gente às vezes se depara com essas situações. Hoje eu estava ali conversando com a minha esposa, que tem pessoas que estão na igreja, servindo a Deus, pessoas fiéis, pessoas que buscam a Deus, pessoas que verdadeiramente têm o seu compromisso com a igreja, com a célula, ou com a palavra de Deus, mas quando fala em contar a sua vida, em buscar alguém para lhe ajudar, talvez ela não procure a pessoa correta, mas o seu vizinho, o seu amigo, a sua amiguinha, sabe a sua vida todinha. E o seu líder de célula é o último a saber. O seu pastor piorou ainda. Quando vai saber, já está tudo nos conforme. E aí depois, quando nada dá certo lá fora, ninguém me ajuda, ninguém me socorre. Meu líder de célula não liga para mim, o pastor não me dá nem ousadia. E a gente fica assim analisando como é difícil lidar com o ser humano. Se você dá muita atenção e pergunta e liga: por que você não foi, irmão, para o culto? Rapaz, senti sua falta na célula. Irmão, teve a vigília, você não apareceu. E aí, como é que tá as coisas? E a família? E não sei o quê. Aí pensar que não é da família, misericórdia. Quer controlar logo minha vida? Vou dar logo um controle para você controlar a minha vida. Se não liga, se não manda mensagem, se não fala nada, misericórdia, o pastor não me dá mais nem atenção, meu líder de célula esqueceu que eu existo. É um negócio complicado, né? Eu me lembro um testemunho do Lázaro, mas não é o Lázaro da Bíblia, não, o Lázaro que era cantor, que já faleceu, que ele disse que num dia que ele estava mais doido, acho que todo mundo já escutou esse testemunho dele, que era no DVD dele, né? Que ele estava dentro da casa dele, num apartamentozinho que ele falava lá, e tinha uma igreja na frente, os crentes lá dentro, e ele falou: eu vou lá hoje. Aí ele chegou lá, Deus tocou na vida dele, ele se sentiu, levantou a mão, aceitou Jesus. Quando ele saiu na porta da igreja, ele falou: meu Deus, para que eu fui fazer isso? Agora esse povo não vai sair da minha porta. Passou uma semana, não foi ninguém. Passou 2 semanas, não foi ninguém. Passou um mês, não foi ninguém. Aí ele falou: mas rapaz, que crente é esses? Que a gente levanta a mão lá na frente, aceita Jesus, nenhum veio aqui perguntar como é que eu estou. Aí você fica. Só que depois ele soube que foi Deus que falou assim: ninguém vai lá. Porque nós temos que entender a nossa identidade. Olhe para alguém e diga assim: qual é a sua identidade, irmão? Será que você tem coragem de olhar para alguém, ou lembrar de alguém que você tem raiva, e falar assim: eu desejo que Deus salve ela? Você tem coragem de falar isso? Não estou mandando você abrir a boca aqui não, irmão, só no coração, viu? Você tem? Tem, igreja? Só novinha? Só tu, novinha? Ô novinha corajosa. Só novinha que tem coragem? Tem, igreja? Você já imaginou se Deus salvar ela? Aí quando você chegar no céu, ela é sua vizinha, e aí? Deus, eu queria que salvasse, mas não para morar do meu lado. Será que no céu é assim, irmão? Será que nós vamos entrar no céu assim? Um com rancor do outro? Tem como, macho? Tem como, minha esposa linda, maravilhosa? Eu mais ela, a gente aprendeu a entrar no eixo. Ou entra no eixo, ou então... Agora é negócio de ficar mais um mês, não é só minutos. Temos que aprender isso, irmão. Temos que aprender a resolver as coisas.
Temos que aprender a sermos moradores do céu, porque se a gente parar para analisar, você passa o dia todo fazendo coisas terrestres. É ou não é? A grande parte do dia. Não porque às vezes você queira, mas porque é obrigações suas. Do trabalho, dos deveres de casa, da escola, do estudo, seja o que for. A gente somos já moradores da terra. Estamos aqui em cima. Não somos moradores da terra? É ou não? É ou não, igreja? Mas a nossa pretensão tem que ser o quê? Morar no céu. E para isso precisa de arrependimento. Arrependimento, irmãos. Arrepender-se dos nossos pecados. Arrepender de tudo aquilo a qual não agrada a Deus. Saber que eu não estou lhe vendo 24 horas, também não queria. Eu não quero levar o fardo de ninguém nas minhas costas. A minha já é bem pesada. A gente tem que aprender a ajudar um ao outro e não carregar o fardo do outro. Mas Deus está vendo. Deus está te vendo em todos os momentos. Desde o deitar ao levantar, desde o andar ao dormir, desde o almoço ao café, desde o almoço à janta, desde o banheiro à sala, desde a sala para a cozinha, desde o trabalho para a casa, da casa para o trabalho, o Senhor está te vendo. Deus está nos vendo. A gente tem que aprender que temer a Deus não é ter medo. Não é ter medo de Deus, mas é saber que Ele é um Deus justo. Ele é um juiz justo. E Ele vai me julgar, vai te julgar. E Ele não será injusto de forma alguma, a qual você vai ter que falar assim: ah, Deus, vou para a segunda instância. Vou pedir o juiz da segunda instância para me julgar. Não. Não vai ter como você fugir disso. E aqui quando o Senhor Jesus, Ele começa a nos ensinar sobre humildade, sobre servir, sobre abençoar a vida dos outros, sobre não viver só o seu problema, mas ajudar alguém a solucionar um problema também. Ele está dizendo assim: ei, se você confiar, se você descansar, se você crer que eu posso mudar a história da sua vida, faça a minha vontade. Tem um celular tocando. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então a gente tem que aprender que não vivo mais eu acho que eu não vou parar de falar isso até Jesus voltar, mas Cristo tem que viver em nós. Cristo tem que viver em nós. Aí depois a gente fica nos culpando, pedindo: Deus, olha a intenção, cura meu joelho, Deus. Cura, Deus. Se Deus curar, no outro dia eu estou jogando bola todo dia. Aí Deus: não, deixa esse espinho na carne. Aí você passa a juventude toda pegando peso para mostrar para os outros que tem força. Bichão forte, para todo mundo estar: rapaz, que menino forte. Esse tem força, olha a força desse, parece um homem. Hoje eu estou aqui, a coluna está quase querendo travar, de tanto pegar peso. A culpa é de quem, irmão? A culpa foi de Deus? Ou foi de imprudências minhas? Então a gente às vezes chega numa situação que lógico que Deus quer nos tirar, e Deus quer o melhor para mim e para você, mas se a gente tem que parar para analisar, o culpado disso tudo, Deus não tem nada a ver. Deus é o mais inocente de toda a situação. Quando a gente vai lembrar algumas coisas, você recapitula, aí você fica assim:
Oh Deus, por que o Senhor não fez assim, Pai? Me ajudou, não deixava isso acontecer, não deixava aquilo acontecer, que eu não estava vivendo isso hoje. Mas será que Deus não falou, irmão? Será que Deus não te deu várias oportunidades? É igual um homem que ele estava no alto mar, foi fazer esses passeios doidos aí, que queria atravessar de um oceano para outro, de um país para outro, ele sozinho num barco. O barco naufragou. E ele falou: Deus, se o Senhor existe, nem que eu morra, mas eu só saio daqui se o Senhor me salvar. Então me salva, Deus. Passou um navio, jogou a corda. Ele: não, eu só quero se for Deus, pode ir embora. Passou outro barco: não, só quero se for Deus. E nisso foi uns 4, 5 barcos. Ele morreu lá afogadinho, porque Deus não foi lá salvar ele. Será que Deus não foi? Ou Deus deu várias oportunidades, mandou para ele e ele não quis? E será que o que a gente está vivendo hoje, será que Deus não mandou esses barcos, não? Será que Deus não mandou várias vezes os barcos passar? Ei, quer ajuda? Não, eu vou resolver aqui, viu, Deus? Pode ficar tranquilo que está tudo sob controle. 12/8, pressão está, ó, filé. Será que Deus não deu várias oportunidades de jogar um bote, de tentar te resgatar, e você não? Pode deixar que está no controle. Você entendeu, irmãos? Então a gente tem que saber que tudo que Jesus veio fazer na terra, não foi só simplesmente falar assim: ei, ó, eu morri na cruz lá, não. Que isso aí é o ato mais incrível em cima dessa terra até hoje. Mas ele veio te ensinar que não é só você simplesmente aceitá-lo, não. Porque quem nos aceita é Ele. Quem te aceitou está aqui hoje é o Senhor. Porque Ele é soberano, mas Ele aqui se fez servo. Ele veio à terra e se mostrou como servo para nos servir. Mas a palavra dele diz que Ele vai voltar como rei, como noivo que vem buscar a sua noiva. E como nós estamos nos preparando? Como você está se preparando? O que você tem planejado? O que você tem pensado para a volta de Jesus? Ah, pastor, mas esse negócio ninguém sabe quando é. Por isso é que a gente tem que estar vigilante todo dia, irmão. Porque se tivesse uma data, eu acho que todo mundo falava: quando faltar um dia eu me preparo. A gente muitas vezes não é assim. A gente tem coisas para resolver, mas só deixa para cima da hora. Não é daqui a uma semana, pensar que nós está faltando só um dia. Aí você: meu Deus, já passou 6 dias. Mas passa rápido demais. Você teve 7 dias para se preparar e não se preparou. Então é imprudência mesmo. Nós, seres humanos, nós temos isso de sermos imprudentes em muitas coisas. Ah, Deus, que eu estou doente, Deus, me cura, Senhor. Mas vai ver o processo que foi para você chegar nessa doença, irmão. Quantas imprudências você fez? Quantas coisas você fez para chegar nessa situação? Por que antigamente o povo não tinha negócio de pressão alta, colesterol? Porque o povo, meu amigo, ou se movimentava, não tinha como ter tecnologia, não tinha como você estar vivendo só em cima de uma moto, de um carro. No máximo, antigamente o cara que era bem assim, ele tinha uma charrete para se locomover para os cantos. Aí aquele que era bem ricão tinha uma D20. Quem aqui é da minha época lembra? Eu acho que o sonho de todo mundo era ter uma D20. Que ô carrão. Mas as pessoas se movimentavam. Tudo você tinha que fazer, era de bicicleta, era a pé, e tinha que se movimentar e resolver. Não tinha maquinário, não tinha coisas para fazer nada por você, você tinha que desenvolver. Eu lembro que na roça do meu avô lá é muita serra mesmo. E naquela época eles estavam tirando a madeira para fazer umas cercas. Meu amigo, de machado, não tinha nem motosserra. Eu me lembro que eu pequeno, eu ia com eles lá na época das férias, que eu gostava de estar no meio do mato
com estilingue. Enquanto eles estavam lá derrubando pau, eu estava no meio do mato lá andando. Um aroeiro assim, para derrubar, era o dia todo. Pofo, 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 pofo. Aí derrubava para depois fazer os pedaços menor. Aí vinha com uns grampão de ferro desse tamanho assim, para colocar na madeira, para ir batendo com a marreta, para rachar no meio, para fazer as lascas. Demorava ali numa árvore daquela ali, nada, 15 dias para terminar tudo. E depois ainda tinha que tirar a madeira todinha no lombo do jegue, porque não tinha como carregar de outra forma. E hoje no motosserra, serviço de uma semana do motosserra para um serviço de 50 homens de um mês. E assim a gente fomos ficando sedentários, acomodados. Sadricão estava me mostrando ali que ele... Como é que dá o nome, sabe? Que coloca na casa toda? Automação, né? Automatizou a casa dele todinha. Aí ele está ali no celular. Aí ele fala, é Alexa, é Google. Google, liga daqui. Ele fala no celular, Google, liga a luz da sala. Google, liga o climatizador do quarto. E daqui. Aí ele já chega lá, está tudo no esquema. É bom, é maravilhoso, irmãos. Mas é algo que a gente tem que compensar de alguma outra forma. A gente tem que compensar de alguma outra forma. A tecnologia veio para ajudar muito e também para destruir muito. Que as pessoas hoje, cada dia mais, ficando menos interessadas em muitas coisas. A gente para olhar hoje, você vê uma criança, misericórdia, gente. Na minha época, uma criança de 10 anos, fulano está com diabetes, filho de fulano, 10 anos de idade. Está com pressão alta. Uma criança com 10 anos, com câncer. E você vem me dizer que isso é normal? Não. Alimentação, sedentarismo, papai e mamãe que gostam de fazer tudo que filho impede, papai e mamãe que dá tudo nas mãos, e os filhinhos só, só virando as bolinhas, tudo engordando, ficando com problema de pressão, de doença. Mas papai e mamãe tem que dar, né? A Coca-Cola, o salgadinho, não sei o que, o ting. E a gente vê tanta coisa aí, a gente vê tantas pesquisas que aquilo ali, tudo é uma alimentação horrível para a saúde humana. Mais uma vez ou outra, pastor. Amém, irmão. Glória a Deus. E assim nós estamos vivendo. Aí a pessoa depois fica, Deus, eu sou o teu templo do Espírito Santo, cura isso aqui, cura isso cá. Aí Deus fala, e tu está fazendo o que para cuidar do templo? E tu está fazendo pelo menos uma caminhada para dizer que o coraçãozinho dá uma trabalhada mais rápida, para dar uma bombeada melhor? Está fazendo o quê? E a gente muitas vezes quer isso, que Deus faça tudo por nós, mas a gente não quer fazer nem a nossa parte, porque a nossa parte já está pesada demais. E imagina ajudar alguém que está do nosso lado precisando, aí que ficou mais pesado ainda. Ó Deus, eu sou crente, eu gosto, eu amo, eu estou na cela, mas eu não quero ter trabalho com gente não, já basta a minha vida, que misericórdia. Morador da terra, o verdadeiro morador da terra pensa assim, porque o morador do céu, ele está, Deus, me dá uma oportunidade de falar do Senhor para Cicrano, me dá uma oportunidade de levar uma palavra para Beltrano, Pai, porque eu almejo ele ir para o céu, e eu quero que ele seja um morador do céu, assim como eu quero ser, como eu sou, e assim você vai fazendo, irmãos. Fui para um lugar esses tempos aí, as facções tomando conta do lugar lá, teve até toque de recolher, mas você não vê ninguém lá recuar. Você não vê ninguém lá não. Você vê as pessoas ir para cima dos caras e aí, irmão, beleza? Tal, ó, eu moro aqui, quiser uma água, quiser uma comida, eu tenho, viu? Pode vir que a gente ajeita. E pensar que não está ganhando aquele povo todinho para Jesus. E a gente nem imagine enfrentar isso. Imagine enfrentar algo pelo reino. Irmãos, eu sei que parece algo repetitivo, mas Deus, Ele tem me colocado nessa visão.
Ou a gente muda ou vamos perecer vivos. Vamos todos nós perecer vivos, não é mortos não. Porque a gente começa a se afastar das coisas de Deus. A gente começa a perder a visão do foco da palavra, do foco do que Deus quer para a nossa vida. E a gente começa a achar que tudo está normal. Não, mas não precisa tantas coisas assim não. Mas não precisa tanto isso, mas não precisa tanto aquilo. E começa a tirar tantas coisas da nossa vida. E quando você vê, você está afastado de todo mundo. Você está com raiva de fulano, de ciclano, que não sabe nem o motivo, mas também não quer nem ver. E acha normal, não é normal. É porque eu não quero mais, eu quero um tempo meu. Não quero saber de ninguém. Tá bom, dono do mundo. Cava um buraco, entra dentro e bota uma tampa lacrada e fica lá dentro. E ninguém vai te incomodar. Você não quer viver só, isolado? Cava um buraco. Se enterra vivo logo. Fica lá dentro. Temos que aprender, irmãos. Temos que ter prazer em estar uns com os outros. A palavra de Deus fala que na comunhão ali gera milagres, geram bênçãos. Misericórdia. Na comunhão, irmão. Oh, glória. Ai, Senhor. Quem quer ter comunhão aí? Então pratique. Não fique só no amém, não. Pratique. Eu quero ter comunhão, mas você convida quem? Eu quero ter comunhão, mas você faz o quê? Ah, mas pastor, eu não tenho nada. Não tem nem café. Se bem que café agora é luxo, né? Mas vai o café mesmo. Se não tiver café, faz um chá. Chá de capim santo, que é até melhor para a saúde. Chazinho de ervacideira. Chazinho de hibisco com limão, né, amor? Que coisa maravilhosa. Chá de hibisco com limão. Pense num chá gostoso. Não é com limão, né? E gengibre, se quiser botar um pedacinho de gengibre, pense num chá que fica gostoso. Então a gente quer ter comunhão, mas a gente não convida ninguém, a gente não se manifesta com ninguém, a gente não vai na casa de ninguém, e quando vai, é para por que não vai buscar ter essa comunhão e levar algo de Deus para a vida das pessoas? Temos que aprender a viver, irmãos, porque a vida passa rápido realmente. Por mais que a gente queira ser só morador da terra, mas não tem jeito, um dia nós vamos partir e vamos ser morador do céu ou do inferno. De um dos dois não tem de onde escapar. Por isso que eu estou lutando aqui na terra para chegar no céu, porque eu sei que o inferno já é garantido. Então buscar o céu é que é a nossa luta. Porque o inferno você não precisa fazer esforço nenhum se você quiser ir para ele. Só basta ser você mesmo. Só basta ir lá para a bagaceira e ficar por lá mesmo, que está tudo resolvido. Por isso que o Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos nos arrepender todo dia. Ah, eu sou servo de Deus. A gente tem que ser servo de Deus, é todo dia. A gente tem que saber que nós somos umas pessoas diferentes, que nós temos uma identidade que é Cristo. Se nós nos arrependermos, é todo dia. Todo dia nós temos que matar o nosso eu e que Cristo venha viver em nós. Esse é o propósito do Evangelho. Que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. Glória a Deus, né? Então bora praticar, irmão. Não vamos ficar só em glória a Deus e aleluia, não. Vamos ter ação, oração. Orar e ter ação. Não é só, eu estou orando, viu, pastor? Eu oro todo dia pelo senhor, pela pastora. E que ação você está tendo? Qual é a ação que você está tendo? Sai do lugar. Aqui foi pregado umas palavras nesses últimos dias que, meu Deus do céu, como falou comigo. Aquela do pastor Duvaldo, sair do caos para a bênção, para a graça, do caos à bênção. A da pastora Ramila, faxina, joga tudo velho para trás e vive o novo. Que a gente gosta de se agarrar no que é velho, gosta de se agarrar em coisa velha. Meu Deus, eu conheço pessoas que vê uma latinha velha que sabe que não vai servir para nada, mas um dia pode servir para alguma coisa. Aí deixa lá.
Eu conheço pessoas que chegam num lugar, compram as coisas tudo. Não, porque está barato. Tem que aproveitar porque está barato. Bora comprar. Aí você chega um dia, está tudo lá sem usar, mas está barato. Mas nunca usou. Nunca fez para nada. Ou se usou a metade, o resto está lá, apodrecendo. Você entendeu? Então nós temos que aprender, irmãos, a viver a Cristo. Do caos à bênção. Larga as coisas velhas e vive o novo. E se humilhe diante da presença de Deus, para que Ele possa alcançar aquilo que você tanto quer para a sua vida. Para que Deus possa derramar aquilo a qual você tanto almeja para a sua vida. Porque Deus, irmãos, Ele não está vendo só uma roupinha humilde. Deus está vendo um coração. Deus sabe a intenção de cada coração aqui. Deus sabe quem você é. Não adianta você fingir que é outra pessoa não, porque Deus sabe quem você é. E se você está fingindo é pior ainda. Porque na hora que Deus descer o cajado, meu amigo, eu quero estar longe. O verso 6 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Será que a gente, com as poucas coisas que a gente tem, a gente se apega tanto, né? E Jesus, Ele simplesmente saiu do seu reino, do seu trono de glória, falou assim: não, Pai, eu vou fazer o que ninguém pode fazer. Eu vou deixar tudo isso que eu tenho, por amor e sacrifício à humanidade. Jesus foi tão sereno que Ele só viveu 33 anos em cima da terra, que Ele viu quanto a terra é, mais ou menos. Que Ele quis logo voltar para o Pai. Então o que a gente temos planejado aqui? Parar de sonhar? É como eu falei, não pare de sonhar. Não para não, irmão. Em almejar ter as coisas. Ter uma vida melhor, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter um estudo melhor. Não pare não. Mas não viva só para isso. Não coloque o seu coração só nisso. Porque se você tem isso como prioridade para a sua vida, você está simplesmente só dizendo assim: Deus, o Senhor está lá em 11º lugar. Deus, Ele quer dar o melhor para mim e para você. Quem crê? Mas Deus quer saber onde está o seu coração. Deus quer saber onde está o nosso coração. Você está preparado para receber aquilo que Deus tem verdadeiramente para você? Será que a gente está preparado a viver aquilo a qual Deus verdadeiramente quer dar para nós? Olha o exemplo que nós temos do rei Davi. O rei Davi, ele foi ungido a rei. Mas você não vê em momento nenhum dizer que o rei Davi mudou a essência dele. Porque o rei Davi, ele não almejava trono. Ele almejava fazer a vontade de Deus. Tanto é que quando ele foi perseguido pelo seu próprio filho, ele preferiu fugir e deixar tudo com o filho do que ele ter que enfrentar o seu filho. Do que ele ter que, uma hora ter que matar o próprio filho por causa de quê? De uma coroa. Então ele falou assim: eu prefiro fugir do que eu ter que enfrentar meu próprio filho. Então o rei Davi, você vê que o coração dele nunca foi almejar o trono, nunca foi a coroa para ser rei, agora sou rei. Nunca foi isso. Então a gente tem que entender que buscar a Cristo não é por aquilo que Cristo pode te dar, não é por aquilo que Cristo pode fazer simplesmente para lhe beneficiar em algo, mas buscar a Ele pelaquilo que Ele fez por nós. Olha para mim, gente, deixa a criança.
Então a gente tem que entender isso. A gente tem que ser grato a Jesus, não por aquilo que Ele ainda pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele já fez. O que Ele já fez, não tem como a gente pagar, irmãos. Não tem como você pagar a Ele o que Ele fez por mim, por você, mas nós temos como agradecer, ser gratos, reconhecer, entender o propósito de tudo isso, entender o porquê que eu estou passando por isso, o porquê que está acontecendo aquilo, mas tudo, assim como foi ministrado também, o pastor Duval falou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Quem ama a Deus aí, levanta a mão. Então você crê que tudo que você está vivendo coopera para o bem? Porque se você está passando e você crê, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Mas é depois na frente o quê? Daqueles que amam a Deus. Amém? Então nesse momento, fique de pé. Eu quero orar por vocês, que hoje é noite de Santa Ceia. Nós vamos estar também servindo a ceia do Senhor. E eu creio que tudo que o Senhor Jesus tem feito por mim e por você não é em vão. Porque Ele era rei, Ele é rei, e se fez servo por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Aleluia.